Olá, olá! Sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Aqui nesse programa nós contamos a história de personagens baianos, cujas trajetórias marcam a cultura da Bahia e também refletem diversos cantos do Brasil e do mundo, e que de alguma maneira influenciam e transformam a vida de muita gente. No coração da Bahia existe uma força que pulsa mais forte no mês de junho. É o cheiro do milho cozido, o som da sanfona, o calor da fogueira acesa. Mas também a memória, resistência e identidade. E para falar sobre essa identidade, a gente recebe uma mulher que, com um olhar sensível e profundo, decidiu registrar tudo isso em palavras. Jornalista, com mais de 20 anos de carreira, ela é uma daquelas profissionais raras que coordena e escreve, pensa em conteúdo e ainda tem um faro certeiro para o que quer e nos toca como povo. Ela apresentou programas marcantes na TV Educativa da Bahia e atualmente é coordenadora de um programa na TV Aratu, onde movimenta ideias, equipes e narrativas com o mesmo entusiasmo com que mergulha na cultura popular. Agora, ela estreia na literatura, com um livro que é quase um abraço na alma nordestina, Nas Trincheiras da Alegria. É mais que um estudo, é um gesto de amor às festas juninas, uma viagem por 6 cidades baianas e por muitas vozes que mantêm viva essa tradição que mistura fé, música, sabor e memória. Hoje a nossa conversa é com a jornalista, gestora, escritora, e acima de tudo, uma apaixonada pelas histórias que constrói o nosso povo. Seja muito bem-vinda, Amanda Mota. Oh, prazer Gostou? todo meu. Amei. Amei. Acho que a gente foi batendo um papo assim um pouquinho antes, de noite. Dorme tarde também, mulher? Às vezes, né? Nem sempre. Atualmente eu sou mais diurna do que noturna, acredite. Ai, que inveja. Eu queria também. Como é essa passagem? Todos nós jornalistas, a gente tem bastante do escritor, né? A gente aprende muito a escrever, a conotação, o PNL, né? Pegar muito, aprender o público, principalmente na escrita. Mas não é uma transição muito fácil. Você pensa nessa transição já? Na verdade, eu ainda não estou pensando nessa transição. Eu acho que quando a gente envereda pelo jornalismo, a gente gosta muito de escrever. E assim, o português, a história, estão ali é o fio condutor para a gente. Sim. E escrever um livro sobre São João acabou chegando de uma forma natural. Foi lá na minha faculdade, quando eu fui escolher um TCC, que na época eu escolhi fazer uma videoreportagem. E por isso até que eu enveredei pelo telejornalismo. Sim. Só que aquela paixão ficou ali escondida. Mas você fez essa videoreportagem sobre forró. Sobre forró. Na época eu fiz sobre forró. Tá. Ambientei em Amargosa, um São João lá. E aquilo tudo me deixou super encantada. Porque no livro eu vou contando algumas memórias pessoais. Sim. Que o São João vem se reinventando. Aquele São João do aconchego, da casa, da família, ele também assume aquele São João da praça pública, dos grandes shows, dos grandes eventos. E eles vão, os dois, caminhando juntos, que é uma das coisas que eu venho falando no livro. E aquilo ficou sempre, né, me puxando. Aí chegou um momento que eu falei assim, peraí, eu estou percebendo que existe uma grande lacuna nesse sentido de representar a nossa cultura nordestina numa literatura. Percebia muitos livros falando sobre forró, sobre algumas bandas. Luiz Gonzaga tem uma vasta biografia, Jackson do Pandeiro. E aí eu falei assim, por que não eu escrever isso? Aí bateu no início aquela insegurança, lógico. Mas né? Você sentiu falta dessas fontes de pesquisa? Senti. Mais técnicas, assim, com aprofundamento mais de data, parte histórica? Senti. Acredite, eu comecei a querer pesquisar sobre o assunto, entrevistando aquele diretor teatral, Deolindo Ceccuti. Uau! Foi. Ele estava com uma peça em cartaz e eu fui entrevistá-lo quando eu estava trabalhando. Eu acho que eu ainda era estagiária na Aratu. Aí eu falei assim, e você pesquisou aonde? Aí ele foi me apresentando algumas biografias, alguns conteúdos que eu ainda não conhecia. E aí eu fui lendo, e aí eu deixei guardadinho. Quando chegou no meu TCC, eu consegui aflorar uma parte, e agora
eu consegui... Desaflorou, né? Criou um jardim. Totalmente, foi. Que Exatamente, maravilha, um jardim junino. Que maravilha. E por que o nome é As Trincheiras da Alegria? Você conhece aquela música de Gal Costa, Festa do Interior? Sim. Eu acho que aquela música representa muito o nosso São João, porque fala de todo aquele brilho, né, e do colorido que é o São João. Porque o São João, para mim, eu cresci indo para São João no interior. Então, eu vivi todo aquilo que você falou quando a gente começou o programa hoje. Eu senti o cheiro da fogueira, dos fogos de artifício. Eu senti o sabor da culinária. E tudo aquilo, eu acho que essa música representa um pouco. Sim. E eu acho que São João é alegria. É festa. Agora, depois eu pergunto isso. Já sabe o que ia perguntar. Já sei. Agora me diga uma coisa. Quando você foi fazer toda essa pesquisa, eu lembro muito da minha infância. Eu tive a infância de São João, por exemplo, em Sapé-Açu. Sim. Então as pessoas passavam nas portas, São João passou por aí, e era um sanfoneiro da cidade, aquele senhorzinho, e cada um levava a laranja cortada, o milho cozido, e todo mundo preparava, a minha avó preparava aquela coisa toda ali. Né? Exatamente. E eu sinto falta disso. Você acha que isso não se tem mais pela sua pesquisa atualizada? Como é que tá? Isso tem. E já que você falou sobre isso, eu vou pegar um trecho do livro, que é um dos que eu mais gosto. Posso ler aqui um trechinho para você? O programa é seu, mulher. Pode ler. Ô dona da casa, por Nossa Senhora, dai-me o que beber, senão eu vou embora. A cantoria dá a deixa para a comemoração do São João, na casa da família Tourinho, na Avenida Lomanto Júnior. Não vou dizer qual é a cidade, viu, gente? Para vocês lerem nas Trincheiras da Alegria. Uma tradição nordestina que faz parte da minha memória afetiva e que é mantida até hoje na casa da diretora de teatro Zana Tourinho, que herdou dos pais a empolgação dos festejos, antes realizados em Santo Antônio de Jesus, com a presença dos irmãos, entre eles o cineasta Tal Tourinho. Por que isso acontece até hoje, Sami? Acredite. Com esse livro, eu percebi que, independente de ter aquela festa do show dos sertanejos famosos nas cidades do interior baiano, ainda tem aquela tradição de ir para a casa do amigo, do parente, rever os amigos. É muito bom, né? Ainda tem. Isso ainda bem. Então, eu espero que isso continue. Eu acho que livros como esse, como os seus, como pessoas que vêm aqui trazendo várias histórias do Nordeste, que a gente tem muita história para contar, termina trazendo à tona essa necessidade de manter a história, a cultura do povo nordestino, porque a gente tem muito a oferecer. Através de memórias, você mesmo, o que você de jornalismo, fez você o cheiro, o sabor, memórias, e com certeza devem ter sido afetivas, a transitar aí por rumo desse livro maravilhoso, né? E além disso... Tem memória afetiva aí também? Tem muita memória afetiva, porque eu cresci também, igual a você, indo para um interior perto da sua família, que é Santa Terezinha, pertinho de Sapé-Açu, que a gente chama de Sapé até, intimamente. E eu vivi isso, passando na casa de um e comendo amendoim. Licor na época eu não podia, que era criança, agora adulta eu já posso, né? Mas aí eu ficava encantada, eu achava tão bonito, porque é o Natal do nordestino. E foi justamente aí que eu lancei meu livro, no dia do forró, em dezembro, aqui em Salvador, que é dia 13 de dezembro, para ilustrar como o São João é o Natal, porque as pessoas querem receber, querem oferecer, é aquela fartura que o mês ele pode dar, porque você plantou lá o milho no dia de São José, dia 19 de março, mas você colhe lá em junho e pode oferecer às pessoas. E é bom as pessoas entenderem dessa analogia da cultura histórica que tem a ver com a pecuária, a agropecuária. Tudo se entrelaça. Tem a ver com o capital de giro da cidade, com o turismo da cidade, com a história. Então, assim, o São João, assim como o Carnaval também, tem muita história e termina mexendo com o PIB de cada região, né? Aquece a economia, gera emprego. As pessoas viram uma poupança que as pessoas conseguem manter o ano inteiro. Eu conto a história aqui de uma família que formou as filhas. Que maravilha. Com aquele dinheiro do São João vendendo licor. Ajudou a formar 2 filhas. Uma em Direito e a outra em Nutrição. Agora é uma pergunta que não quer calar. Eu estava lendo a sinopse, algumas coisas. São 417 municípios, mulher. Como foi que você elegeu aí? Foi memória afetiva? Para não ter ciúmes aí entre os locais, né? Foi bem difícil a escolha, né? Porque nosso estado é enorme e são mais de 300 municípios que têm a festa junina. Então, eu tentei fazer uma escolha
que eu pudesse contemplar um pouquinho de cada região. Sim. Recôncavo, né? Recôncavo, a região ali do Vale do Jaquiriçá, região metropolitana também, que tem Alagoinhas representando. E assim, foi muito difícil, gerou um ciúme, porque as cidades que não foram contempladas, já recebo pedidos, vai ter o Nas Trincheiras 2, para minha cidade ser contemplada. Eu falei, vamos tentar chegar a um consenso. Santo Amaro? Não. Não, Santo Amaro não. Ó, já estou gerando ciúme. Não, já gerou ciúme. É Cachoeira, e do Santo lado, Antônio de chegou Jesus, do lado. não fui. Santo Antônio de Jesus, Juazeiro, Senhor do Bonfim, Amargosa. Amargosa, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguém. E Alagoinhas, né? Alagoinhas. 6, né? Foram vocês? 6. Bom. Agora, Amargosa, muita gente tem história. Eu fui muito para Amargosa, acho que adolescência de muita gente, porque tinham as festas lá. Foi quando eu comecei a ir viajar para shows, que quem nunca foi, né? A gente tem que falar aqui, porque já terminou, eu acho, o Forró do Piu Piu. Não está tendo. Ultimamente não está tendo mais. Então, foi quando eu começou, de fato, esses grandes festas aqui em Salvador, aqui na Bahia, né? Eu acho que esse forró... Eu tenho aquela visão de que um vai agregando o outro. O forró acabou atraindo os jovens para essas festas. É lógico que era festa bate-volta. Mas acabou que eles começaram a gostar. Semana, E aí passaram aí, atraídos, lógico, pelas grandes atrações, né? Muito. Que até hoje, né? Você falou de grandes atrações, mas o foco principal do livro é o São João regional. Qual o foco principal? Nesse livro, o foco principal dele é mostrar o quanto as memórias afetivas são importantes para essa festa. Entendi. Eu falo, sim, também das grandes atrações. Tem um capítulo que é dedicado ao forró, eu explico um pouco sobre isso. A gente não ia falar de São João sem falar do o que dita o ritmo da festa, né? Sim. Mas aí eu deixo bem claro que a memória afetiva é que faz dessa festa o que ela é ainda hoje. E é incrível, como a gente estava falando aqui, envolve tudo, né? Vai da comida típica, Sim. ao licor, à economia, à caracterização, à roupa. Sim. O São João é tão rico, né? Sim. Tem muita coisa. Fala da roupa também, das quadrilhas. Eu falo, mas eu deixei mais para falar o que é de cada cidade. Porque, por exemplo, você falou eu tenho de quadrilha. Eu tenho algumas fotos no livro. Você já participou de quadrilha, mãe? Já, claro que não. Ai, gente, eu participei quando era criança. A Rainha do Amava. Milho. Fui Rainha do Milho várias vezes. Eu era eleita Rainha do Milho. Fui. Eu amo essa festa. E aí, uma das coisas que eu falo também no livro, aqui é Santo Antônio, que é um dos santos do triunvirato junino que eu falo. As festas juninas, nós temos o triunvirato, né? O Santo Antônio, São João e o São Pedro. Sim. E aí eu falo também um pouco da tradição religiosa. Ótimo. Santo Antônio de Jesus é o padroeiro de algumas cidades baianas e já tem comemoração a partir do Santo Antônio. Aí eu falo um pouco disso, falo da trezena, falo do tríduo em louvor a São João. Isso, e é típico, para quem não conhece, né, principalmente nessas cidades, já se pergunta muito no interior, e aí, vai ficar para São Pedro? Né? Tem isso também. Já se estende a festa. O licor, que eu falei para você, Sim. Uma das tradições de Cachoeira. Delicioso, também né? falo. Nossa. Nem para trazer, mulher, o licor. Eu já trouxe o livro para você, Sami. É meu, né? Esse é Daqui a pouco seu. você me dá, que a gente vai degustar ele bastante aí. Então tá, não trouxe o licor, mas a gente vai degustar bem seu livro aqui, viu? Que bom, é uma honra para mim. Agora eu quero saber como é que a sua experiência, né, de jornal, de televisão, influenciou de alguma maneira na pesquisa do livro novamente? Sim, uma coisa vai complementando a outra. Porque quando eu falei para você que eu fiz o meu TCC lá em Amargosa, eu fui com a equipe da TV Aratu. Que chique! Aí eu fui como produtora Massa. E aí eu aproveitei para gravar o meu TCC. E aí eu fui vendo o que cada cidade tem de rico, o que cada um pode contribuir. Um dos slogans de Santo Antônio de Jesus, por exemplo, o SAGE, é o comércio da Bahia. Sim. É a capital do comércio da Bahia. É impressionante como nessa época todo o comércio gira em torno de São João. Cada vestidinho junino maravilhoso. Quem tem filha pequena deve ficar assim, sem saber o que escolher, porque são lindos. Mas aí vem as botas, sempre foi referência tudo. de mercado, sempre, né? Sempre foi. Né? Na infância, quem não tem avó que ia para comprar licor, comprar farinha de Santo Antônio de Jesus, né? Maravilhoso. Tô entregando aqui a idade tudo, né? Olha, gente, está muito legal esse papo aqui com Amanda Motto, Nas Trincheiras da Alegria, é um livro maravilhoso e já já eu te conto mais. Então, encerrando aqui o primeiro bloco, já já a gente volta.
Voltando aqui, o segundo bloco do programa Bahia da Gente, com essa jornalista, escritora. E eu acho que quem escreve é um compositor de boas letras. Eu acho que você tem que compor, tem muita arte e alegria. Eu acho que memória afetiva também. E falando de memória afetiva, quando você vai a campo, a gente tem a experiência do jornalismo, você se envolve com a história de cada pessoa entrevistada, que é pesquisada. Tiveram aí, entre os depoimentos, alguns emocionantes, ou todos foram, é difícil escolher um só? É difícil escolher, mas quando a gente vai pesquisando e conversando com as pessoas, nós ficamos tão encantadas com as histórias de vida. Uma delas eu quero compartilhar com vocês, foi em Senhor do Bonfim, Antonieta Bamberg. Tiveram alguns depoimentos que marcaram mais você? É difícil escolher um só, né? É difícil, mas eu tive algumas alegrias em conhecer pessoas maravilhosas, como Dona Antonieta Bamberg. Com 92 anos, ela era a rainha das carroças em Senhor do Bonfim. Ai, que maravilha. E ela deu um exemplo de longevidade, de como a gente precisa levar a vida de uma forma mais leve. Porque eu amo música, adoro música, sempre gostei. E São João, para mim, além que é a festa dos sentidos, além de ter toda a questão do colorido, é também uma festa de composições. Sim. E para mim, cada música lembra um determinado momento que eu vivi. Que maravilha. Agora, além dela, a gente estava falando aqui, tiveram vários depoimentos. Vários depoimentos. Outros, teve algum engraçado, coisas mais pitorescas assim? Teve? Conta aí, dá um spoiler desse livro aí, mulher. Teve o pessoal também de Amargosa, a própria família de Zana que eu comentei. Ah, entreguei a cidade. Oh, não era para entregar a cidade. Pula. Zana Tourinho, a família dela, eles são muito animados. E eles são tão animados que eles organizam uma festa que se chama Forró da Gente, no São João. Nossa. E toda a família participa. Um filho é o cantor, o outro toca a zabumba, o outro toca o violão. Eu falei, nossa, porque eles queriam... E você foi, participou também? Eu fui, participei, amei. Zana, por favor, me convide todo ano. Pode viu? convidar Porque é também a gente aqui, eu adoro São João. E eu fiquei encantada, porque uma das coisas que o filho dela me falou, Bruno, era que ele não imaginava uma festa tão animada quanto São João. Ele jamais podia imaginar passar em outra cidade que não fosse a casa dele. Eu também, eu adoro. São João tem que ser em casa. Ó, minha filha, com a família. Eu ia porque estava no bolo da juventude, ia para aquelas coisas, mas eu sentia muita falta de comer o milho, a pamonha que minha avó fazia. Minha avó ainda costurava a folhinha, né, da pamonha para poder enrolar a pamonha. A pamonha, batia. Meu avô fazia o licor, coava naquele algodão, comprava tudo em Santo Antônio de Jesus. Então, assim, quem curtiu esse São João, que ainda tem, eu acho que diminuiu bastante, né? Diminuiu um pouco, mas eu acho que ainda se mantém. Uma das coisas que eu achei legal, pena que esse ano eu acho que não vai ter de novo, é o trem do forró, em Alagoinhas. Que eu fiz um comparativo com o trem do forró lá de Campina Grande. O que é o trem do forró? O trem do forró, ele sai. No ano que eu fui, que foi 2023, essa pesquisa desse livro foi durante o ano de 2023. No Dia dos Namorados, o trem saiu de um ponto da cidade de Alagoinhas e foi a um determinado ponto lá da cidade. E todo mundo animado. A diferença é grande em relação ao trem lá de Campina Grande que vai para Galante, que é um distrito. Porque é só um vagão e tem só um trio nordestino. Lá é um trio nordestino para cada vagão. Ah, é? Eu já fui lá, posso fazer esse comparativo. E todo mundo ficava animado. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela foi nesse dia em Alagoinhas para comemorar o Dia dos Namorados com o marido. Lá passando em Alagoinhas. Em Alagoinhas. Então eu achei fantástico que as pessoas pudessem ter essa experiência, porque a maioria tem experiência de um trem só para um trem de passageiro ou até de carga. Então, bora aí, políticas públicas aí para ter mais, né? Esse trem pode falar, pedir, porque o que é bom, né? Você tocou num assunto importante, Sami, porque uma das coisas que eu percebi, até conversando com alguns cantores de forró, músicos, sanfoneiros, é que eles sentem falta de ter uma política pública para que possam sobreviver durante o ano. A maioria das pessoas aqui na Bahia, até em outros estados, pensa que a cultura nordestina se restringe apenas aos meses que antecedem o São João. Sim, e não é, gente. É o ano inteiro. Verdade. É o ano inteiro. Porque as pessoas precisam sobreviver, precisam pagar contas. O boleto chega para todo mundo, né? Para todo mundo chega o boleto. Pois é. E aí, como é que elas vão viver o ano inteiro? E nessa época, o que elas também reclamam? Que quando tem os shows juninos, contratam bandas de outros lugares que não tocam o ritmo para atrair público.
Então, uma das coisas que a gente sente falta é de que as políticas públicas sejam realmente efetivadas, que contratem pessoas regionais locais que valorizem pessoas que são da terra. Salvo engano, eu posso estar enganada, teve uma lei, que inclusive a gente está na Casa do Povo, na Casa das Leis aqui no Estado, na Assembleia Legislativa da Bahia, sobre formar o Dia do Sanfoneiro, né? Se eu não, salvo engano, já foi sancionada a lei. E de patrimônio do Nordeste também, a gente tem como patrimônio o forró. Então, assim, já tem leis que regem para isso, com nomes que já foram dados. Então, eu concordo, precisam mais de políticas públicas para manter. A gente recebeu no programa anterior aqui, Paulinha Forrozeira, não sei se você conhece, Sim, Oliveira, forrozeira. E ela fala muito, ela tem muita pesquisa, ela é formada em música, ela dá aula de música voltada ao forró, que ela gosta. E ela fala muito, por exemplo, na região dela, ela é de lá, tem projeto cultural lá, projeto com crianças lá. E contrataram outras pessoas e não contrataram ela, que é de uma cidade menor, enfim, e não contrataram ela, que é Cruz das Almas. E a gente tem lei aqui na Bahia que foi sancionada na época de Marcelo Nilo, mas que não é cumprida. Exatamente. E agora também tem uma lei federal, que foi aquele Fernando Randolph, que também está aí tramitando, mas ainda não foi sancionada, e que tenta conseguir que seja valorizado mais os artistas regionais. Vamos ver no que isso vai dar. Desde aquele movimento em 2017, daquela campanha Devolva o Meu São João, Elba Ramalho, Targino Gondim, diversos artistas, Alcimar Monteiro, eles tentaram com que fosse valorizado ainda mais isso. Eu acho que ali foi o grande estopim, o grande passo. Acredito muito, que eu sou uma pessoa fervorosa, eu tenho fé que isso pode resultar em algo no futuro, que os nossos artistas regionais sejam mais valorizados. Você não acha que melhorou não, de lá para cá? Eu acho que melhorou um pouco. A gente consegue ver, por exemplo, alguns festivais. Eu estive recentemente no primeiro festival de forró em Amargosa. Vi vários artistas regionais presentes. Fiquei muito orgulhosa de ter visto isso de perto. Eu espero que a gente continue fazendo isso. A gente tem a Demário Coelho, entre outros, que eu vejo que levantam, de fato, a bandeira, né? Elba Ramalho é uma que ela fica chateada. Ela vai na mídia, na imprensa, ela fala muito. Isso aqui, de fulano de tal, não é forró. Né? Tem espaço para todo mundo, assim como o axé, a gente fala muito sobre isso no carnaval, mas não custa nada manter, né? a tradição, manter todo o alicerce, aquela base, e depois a gente colhe os outros frutos, não tem problema, não é verdade? Exatamente, com certeza. Agora, falando ainda dessa trajetória, tiveram alguns desafios para poder fazer esse livro, fora essa parte de pesquisa? Quais foram os maiores desafios assim, que você enfrentou? Como mulher, pesquisadora, as pessoas que não estão tão acostumadas a receber uma pessoa interessada em saber sobre a cultura deles. Teve desafios? Claro, desafios a gente sempre tem. Acredite, um dos desafios que eu tive foi as pessoas quererem conversar comigo. Porque uns falavam assim, você é de onde? Quem é você? Aí eu tinha que sair fazendo vários caminhos, ter alguém por perto que conhecia para dizer, essa menina é jornalista, ela quer só fazer um livro e tal. Aí foi realmente assim, foi um grande desafio conseguir ter os depoimentos, que as pessoas abrissem a porta das casas e pudessem compartilhar comigo suas histórias. E além desse desafio de uma desconhecida deles, assim, estarem transitando e querendo contar a história, eu tive o desafio também de publicar o livro. Foi aqui na Bahia? Não, eu consegui uma editora fora, em Curitiba, porque eu não passei em nenhum edital público e aí eu tive que arcar do meu próprio bolso para conseguir imprimir o livro. Essa é uma das dificuldades para você que gosta de pesquisar um assunto que é uma coisa que você é apaixonada. Você sente essa dificuldade para viabilizar o projeto. Eu acho que o projeto, assim como você falou, a gente está falando de um documentário aqui, por exemplo, você termina se irritando. Pô, é uma coisa tão legal que eu pesquisei. Não é só amor próprio, não. É para você compartilhar aquilo com o mundo. Para a gente que trabalha com informação, essa troca de informação, é muito importante que as pessoas se tornem informadas, até mesmo pelo próprio patrimônio ali, histórico, cultural, né, que não tem. E você não é a primeira pessoa que senta aqui, a gente recebe aqui artistas, vai de coach, vai de arte, Menelau 7, todo mundo já sentou aqui e fala a mesma coisa. E eu repito sempre, às vezes as próprias pessoas, os escritores falam, eu tenho que estrear lá fora, brilhar lá fora para trazer aqui para o Estado. E é incrível, né? A gente é uma Casa do Povo, a gente abre esse espaço porque precisa ter essa valorização aqui
pela nossa cria, né? Nosso Nordeste, que é muito importante. E assim, eu não tive apoio apoio assim, financeiro de ninguém. Eu fiz tudo, eu custeando combustível, todo custo, todo o investimento foi meu, porque era uma paixão minha. Então, eu tive um apoio nesse sentido, de me apresentarem pessoas interessantes, pessoas que pudessem compartilhar histórias e também algumas fotos que estão no meu livro, algumas não são minhas, foram cedidas para o livro, para impressão. E aí eu tive esse apoio. E o meu lançamento eu fiz primeiro aqui e estou pedindo apoio para também divulgar nas cidades, porque eu quero que cada cidade contemplada possa ter o prazer de poder, um livro falou da minha cidade, sobre a gente. Que maravilha. No São João agora, né, Mandinha? Pois é. Tem que ser, né? É. Agora, eu queria saber de você, quem quiser, já pode comprar, pode adquirir seu livro, como é que faz? Pode sim. Nas Trincheiras da Alegria, quem quiser, pode encontrar nas livrarias de Salvador, ele tem nas Caris, tem nas LDMs de Salvador e região metropolitana, tem também na Saraiva que chique. E tem também na Amazon e no site da editora Apres. Não tem desculpa, Não né? tem. Para saber e aprender sobre a própria cultura. Agora que fazer um ping-pong com você. Ei, que desafio! Adoro! São João ou Carnaval? Claro que é São João, essa é fácil. A melhor comida do São João. Essa é difícil. Eu fico Vamos com a lá, pamonha. para salgada, comida salgada. A pamonha doce, vai ter. É. E comida salgada, tem a melhor? Amendoim, adoro. Amendoim, né? Adoro. Achei que fosse milho cozido, mas tudo bem. Quadrilha ou ir para um show? Quadrilha. Quadrilha é melhor? Eu acho lindo. Eu acho lindo aquela coreografia, o colorido das roupas, como eles são criativos. O instrumento que para você fecha os olhos, pensa em São João. Sanfona. Sanfona, né? Sanfona. A música? Poxa. Festa do interior, gente. Porque lembra nas Trincheiras da Alegria. Mandinha, é muito bom falar com você. Que bom que você... Olha, eu queria agradecer muito, porque eu acho que até hoje ninguém tinha pensado nisso. São poucos livros, né, que foram criados sobre São João. Você falando com você ontem, antes de vir gravar e criar a história, eu digo, gente, de fato, fui pesquisar, não tem tantos livros. Não. E isso é muito importante, essa valorização que você dá para o Nordeste e para o São João. Isso é muito, muito bom, viu? E eu agradeço por esse espaço, então eu quero lhe presentear com Nas Trincheiras, para você degustar o São João baiano e poder perpetuar ele aí para seu público aqui do Bahia da Gente. Calma que não acabou, não. Eu quero saber de você qual seria o conselho que você daria para aquelas pessoas que pretendem escrever um livro, seja vindo de um TCC, de uma pesquisa, de uma memória afetiva. Qual é o primeiro passo, o primeiro caminho? Eu acho que o primeiro caminho tem que ser gostar, porque quando a gente vai escrever um livro, é tanto detalhe. Tem a revisão do texto, as regras gramaticais. Tudo bem que no meu livro também tem uma licença poética, que eu falava muito isso com a revisora. Mas, por exemplo, as fotos, a gente precisa de autorização das pessoas. Ninguém imagina disso. Você não pode simplesmente pegar a foto, colar lá e publicar. Não, você precisa que as pessoas autorizem. Tem a questão da bibliografia, você precisa colocar ali quais foram as fontes que você usou durante a sua pesquisa. Então, você precisa querer participar disso e também se divertir com o processo. Porque escrever um livro não é só pegar o livro impresso. Você vai construindo ele com cada detalhe e vai se divertindo com todos. Degustar. Vai degustar. E quando chegar ele impresso lá na caixa, aí no momento que chegou, que eu peguei, eu chorava e sorria. Porque era um misto de sentimentos para mim. É um filho, né? E, assim, compartilhando um momento bem pessoal da minha vida, na época que eu estava finalizando o livro, eu perdi meu namorado. E eu tinha feito uma homenagem para ele nos agradecimentos. E uma das coisas que eu mais senti foi porque ele não ia poder ver. Aí, no dia que eu recebi os livros, foi no dia que ele faria um mês de falecido e seria o aniversário dele. Aí eu falei, gente, eu recebi um presente. Que maravilha, né? E a mensagem, pessoal, tenha cuidado. Qual é a sua melhor mensagem que você deixa aqui para todo mundo? Eu acho que é preciso ter muito cuidado com o que se escreve, tem que se escrever com paixão, com amor, e é preciso também ter comprometimento, porque se você não gosta do que você está escrevendo, se você não tem comprometimento, você não vai aguentar o processo. Obrigada!
Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, o prazer foi meu. Conheci a sala de todo mundo falar, ela é maravilhosa, jornalista. Muito obrigada mesmo. E a gente fica aqui mais um Bahia da Gente com essa jornalista, escritora apaixonada por São João, igual a mim. Maravilha, um beijo. Tchau, tchau.